Com as habilidades adquiridas através dos poderes do Kenjaku, Yuta conseguiu ter o controle sobre o corpo do Gojo para lutar contra o Rei das Maldições. Mas o que Yuta não esperava é que a técnica do Kenjaku fosse pega pelo cooldown depois que expandisse o seu domínio. Então, nos questionamos: o que o Kenjaku fez para quebrar o cooldown em sua técnica depois de uma expansão? Yo, Geek15 com LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui discutir o que o Kenjaku fez para que sua técnica original não tivesse um cooldown depois de uma expansão de domínio. O que o feiticeiro, esse grande vilão, acabou fazendo para conseguir driblar, que nem o bruxo, conseguiu driblar ali a feitiçaria para conseguir realizar as proezas de seus poderes. É o que a gente vai discutir logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos vídeos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos pela plataforma. E lembrando que os membros do canal do Geek Brasil agora acompanham todas as análises de capítulos sem anúncios. Então você pode fazer ali a sua aquisição, a membresia mais baixa aqui do canal. Você já adquire os vídeos do canal do Geek Brasil sem nenhum anúncio, para assistir lisinho. Sem ter nenhum anúncio pra te atrapalhar. Eu sei que às vezes enche o saco, mas os anúncios estão aí pra ajudar a pagar as contas. Mas ao mesmo tempo, se você não quer ver os anúncios mais nas análises dos vídeos de capítulos ali do canal, você pode se tornar membro do canal do Geek Brasil clicando aqui embaixo em Seja Membro. Vamos lá, vamos então conversar sobre essa capacidade que o Yuta não conseguiu ter mediante aos poderes do Kenjaku. Mesmo sem acabar os seus 5 minutos, o Yuta perdeu o controle sobre o corpo do Gojo. Toda vez que um feiticeiro expande seu domínio com um acerto garantido ofensivo, pelo menos é o que a gente viu até agora, se ele não finaliza o seu adversário, ele terá dificuldades para usar sua técnica amaldiçoada. Isso foi com o Gojo, isso foi com o Sukuna, isso também foi com o Kenjaku. Toda vez que o feiticeiro usa um acerto garantido ofensivo em sua expansão de domínio, se ele não finaliza o seu adversário, ele vai ter dificuldades em utilizar a sua técnica amaldiçoada depois. O Yuta apostou que o cooldown seria aplicado apenas ao poder do ilimitado. Tendo o Todou e o Yuji ao seu lado, poderia ainda lutar contra o Sukuna. Então, mesmo não tendo o poder do ilimitado, ele ainda teria o Itadori e o Todou para lutar ao seu lado. Então, ele poderia trabalhar na recuperação da sua habilidade, enquanto o Yuji e o Todou dificultariam ali o retorno da técnica do Sukuna. Sem contar que o Sukuna está sem a capacidade de utilizar a energia reversa. O Yuta fez bem em expandir o seu domínio, porque se ele não chegasse nesse exato momento, o Sukuna teria matado tanto o Itadori e também o Aoi. Mas o que o Yuta não imaginava é que ao expandir o seu domínio, tanto a técnica do ilimitado quanto a técnica do Kenjaku seriam pegos no cooldown da expansão. E esse pra mim é o ponto alto do capítulo, né? O ponto alto ali realmente do capítulo, da forma como é abrangente, como o Gegekutami ele nos surpreende. Ele leva a gente pra um lado, ele leva a gente para um contexto acreditando que a técnica amaldiçoada do Yuta poderia acabar em 5 minutos, mas ele nos surpreende, nos lembrando: ó, meu amigo, ainda tem coisas sobre o Kenjaku que vocês ainda não sabem. O que, é claro, faz a gente se questionar, faz a gente perguntar: o que raios o Kenjaku fez para conseguir quebrar o cooldown da sua técnica amaldiçoada após uma expansão de domínio? Após a sua expansão de domínio, o que raios ele fez para conseguir manter a sua técnica original ativa? Se a gente for levar aqui por um detalhe, a gente pode prestar atenção que a técnica do Kenjaku por si só se assemelha e muito com a ativação das almas por objetos amaldiçoados em outros corpos.
Tanto Sukuna e Auralmi foram reconhecidos pelo nome dos seus receptáculos e não pelos seus nomes verdadeiros no jogo do abate. O que o Kenjaku também fez, já que o nome de Suguru Getou é quem está no jogo, é o que está no jogo do abate. Então tanto Auralmi, Sukuna e Kenjaku carregam o nome dos seus receptáculos dentro do jogo. E isso é muito interessante para mostrar que a técnica do Kenjaku tem similaridades bem interessantes com a ativação de um objeto amaldiçoado dentro do corpo. No capítulo em que o Itadori explica sobre as almas para o Chozo, o Yuji diz que nenhum feiticeiro com objeto amaldiçoado se funde à alma do dono do corpo, mas sim lhe afunda ao ponto que o antigo dono do corpo não poderá mais ter acesso ou controle ao corpo sendo controlado. Porém, ao mesmo tempo, o dono do corpo atual não conseguiria sentir mais essa alma. Então, por isso que o Chozo tem a impressão que o dono antigo do seu corpo foi subjugado, desapareceu, morreu, que a alma antiga desapareceu. Mas o que o Itadori explica é que a alma que era dona do antigo corpo do Chozo estava apenas afundada em um lugar em que o irmão do Itadori não tinha mais acesso. O Sukuna fez exatamente isso com o Fushiguro. Ele afundou a alma do Megumi ao ponto do Fushiguro não conseguir mais lhe incomodar, mas não o suficiente para que ele ainda pudesse utilizar a técnica amaldiçoada das 10 sombras. Então tem esse contexto ali interessante sobre como a técnica do Kenjaku parece trabalhar também com a ativação das almas através de objetos amaldiçoados. E a gente tem essa comparação, a gente até mesmo achava que a técnica do Kenjaku fosse quase ali uma ativação de um objeto amaldiçoado, mas no intuito de ter o controle sobre o corpo do novo hospedeiro. Todos esses pontos são coisas bem semelhantes que o Kenjaku pode utilizar com sua técnica amaldiçoada. Como eu falei, existem várias partes semelhantes em relação aos objetos amaldiçoados, com a ativação dessas almas nos corpos dos hospedeiros e com a técnica do Kenjaku. Mas ainda assim, acredito que o poder do Kenjaku vai além do que o Sukuna fez com o Fushiguro. Por mais que a prática possa dar no mesmo resultado, a teoria é bem diferente. Como vimos na luta contra Tsukumo e Tengen, Kenjaku teve a sua expansão de domínio anulada, ou seja, era para o corpo do Getou ter caído duro no chão. Mas por que isso não aconteceu? O que realmente rolou nesse intuito de que o Kenjaku esteve ali utilizando o seu poder original, mas mesmo assim ele não perdeu o controle sobre o corpo do Getou? No guia oficial, Gege diz o seguinte sobre a técnica do Kenjaku: o cérebro é uma parte física do mestre das maldições que assumiu o corpo do Getou, sendo visível até mesmo para pessoas comuns. Ele utiliza um feitiço que permite a troca de corpos, semelhante ao utilizado por Orochimaru no mangá de Naruto. É possível que ele seja capaz de usar 2 feitiços, o seu próprio e do indivíduo possuído. Quando encontra um novo hospedeiro, o feitiço do corpo dominado, corpo dele antes de mudar de corpo, acabaria desaparecendo, mas ele conhece vários métodos para contornar essa situação. Ou seja, o Gege fala que o processo natural era que se o Kenjaku trocasse de corpo, era para ele perder a técnica amaldiçoada do corpo antigo, do corpo que ele estava. Mas o Kenjaku conhece uma forma de transpassar essa situação e levar a técnica antiga consigo. E é aqui que entra os 1000 anos de experiência do Kenjaku como feiticeiro em relação ao Yuta. O Kenjaku ele conhece vários artifícios para conseguir manter sua técnica funcionando. A gente está falando de 1 ano de feiticeiro, como o Yuta tem apenas 1 ano, para 1000 anos de feitiçaria. Então tem uma diferença muito gritante entre um e o outro. E é claro que o Kenjaku vai ter uma puta vantagem contra o Yuta nesta comparação e no domínio da sua própria técnica. Então, pra gente tentar decifrar o que o Kenjaku fez,
nós devemos voltar para a sua batalha contra Tsukumo e Tengen. Essa batalha, ela tem muitos segredos sobre a habilidade do personagem, que Gege deixou apenas ali em oculto, mas talvez a gente consiga tentar achar um caminho em relação a esse combate do feiticeiro contra Tengen e também a Tsukumo. A batalha do Kenjaku contra Tsukumo começa com a feiticeira levantando a hipótese, levando em consideração que o vilão poderia ter uma quarta técnica. Temos a manipulação de maldições, a técnica antigravitacional e sua técnica de troca de corpos. Mas ainda faltava uma técnica. A gente volta nesse assunto daqui a pouco, porque esse ponto pode parecer algo tremendamente importante. Tengen diz que o Kenjaku é um dos poucos feiticeiros que está no mesmo nível que ele em relação à criação e manipulação de barreiras. Depois viemos a saber que o vilão havia até mesmo ultrapassado Tengen. Tengen percebe isso quando o Kenjaku expande o seu domínio sem fechar sua barreira. Ou seja, a barreira que Tengen iria dissolver não está fechada. Logo, ele não pode dissolvê-la. Se você não fecha sua barreira, você não tem uma barreira para o Tengen atacar. Então, o domínio do Kenjaku não pode cair dessa forma. A feiticeira então percebe que ainda dá para anular uma expansão de domínio sem barreira fechada, dizendo: assumindo que a borda da área do acerto garantido é a camada externa, irei apagá-la junto com a minha barreira vazia. Então, o Tengen diz que pode apagar a expansão de domínio do Kenjaku, apagando a sua barreira vazia. Então, temos a primeira diferença aqui em relação ao que foi utilizado pelo Yuta e aquilo que foi utilizado pelo Kenjaku. Quando o Kenjaku expande o seu domínio, o pináculo da expansão parece ser do Getou, misturando com as características de sua técnica. A gente pode observar aqui que parece ir muito com a expansão, ou pelo menos com a técnica amaldiçoada do Getou. Temos as maldições aqui e alguns contextos bem diferentes. E aqui nós temos essas ramificações, essas coisas que parecem quase como se fossem árvores. E nós também podemos olhar bem para a expansão de domínio do Yuta, lá no capítulo 261. Ela também carrega as mesmas características da técnica do Kenjaku. A gente pode observar o ilimitado no fundo, né, o Mukagen aqui no fundo, no vazio imensurável. E nós também podemos ver galhos por aqui. E esses galhos fazem parte da técnica do Kenjaku. Da mesma forma como podemos ver o personagem desenvolvendo uma expansão de domínio para o Suguru Getou. Então nós temos aqui a mesma característica, tanto ali para o Yuta quanto também para o Kenjaku, na forma como os dois personagens estavam utilizando os mesmos pontos. Tanto o Kenjaku utilizando o pináculo da sua expansão, como o Suguru Getou, e o Yuta utilizando ali a expansão de domínio do Gojo, usando também a técnica do Kenjaku, talvez para sustentar a expansão. Se isso for verdade, o Kenjaku fez uma gambiarra gigantesca aqui. Ele usou o pilar da expansão de domínio do Getou e deixou o acerto garantido com a técnica reversa da Kaori. Como nós vimos durante a batalha da Tsukumo, quando o Kenjaku consegue derrotar o domínio simples da feiticeira, ele atropela ela usando a técnica gravitacional. É a técnica antigravitacional, só que com a técnica reversa da Kaori, fazendo com que o poder funcione de maneira a utilizar a técnica gravitacional. Isso parece com o que o Sukuna fez com o último estilo da sua expansão. Ele usou o pináculo do domínio do Fushiguro, mas o acerto garantido ainda é o da sua técnica. Então, o Kenjaku, ele utilizou o pináculo do Getou, mais o acerto garantido da técnica da Kaori. O que o Sukuna fez foi usar o pináculo ali do Fushiguro, como se fosse o domínio do Fushiguro, mas com acerto garantido seu, da sua técnica. O que coloca ali uma comparativa até mesmo interessante. Praticamente com isso, o Kenjaku já seria invencível em uma disputa de domínio. Com a técnica antigravitacional reversa como acerto garantido, Kenjaku poderia forçar a quebra da barreira do seu adversário pelo lado de fora, aumentando assim a gravidade e quebrando a barreira. Só isso já seria suficiente para manter a sua vitória na batalha.
só de ter um domínio sem barreira fechada e ao mesmo tempo tendo uma técnica antigravitacional ou uma técnica gravitacional reversa para poder aplicar o seu poder contra um feiticeiro numa disputa de domínio com barreira fechada, o Kenjaku já teria uma puta vantagem. Mas o feiticeiro, ele é muito esperto. O que aconteceria com seu corpo quando o tempo da sua expansão acabasse? Ele precisa contornar isso. Se tivesse que derrotar feiticeiros como Tengen, como reagiria? E foi dito e feito. Quando Tengen anulou sua expansão de domínio, ele não perdeu o controle sobre o seu corpo. Neste exato momento aqui, o Tengen, ele desfaz a sua barreira vazia. Desfazendo a barreira vazia, ele desfaz a expansão de domínio do Kenjaku. E assim, o Kenjaku fica sem poder utilizar as suas técnicas amaldiçoadas. Quando isso acontece, o Kenjaku toma o mesmo cooldown nas suas duas técnicas. Ele não pode usar nem a manipulação de maldições e nem a técnica antigravitacional, mas de alguma forma ele ainda mantém sua técnica original controlando o corpo do Getou. Como ele conseguiu fazer isso? Vamos então abrir o nosso leque para duas possíveis explicações sobre como esse maldito fez isso rindo da cara do Yuta. E ele tava rindo lá quando o Yuta derrotou ele. Não era sobre a desgraça que iria acontecer, mas sim que controlar a sua técnica, ter o total controle sobre a sua técnica já seria algo quase impossível. A primeira ideia que nós temos é que esse feito está no segredo que o Kenjaku tem de manter o poder do corpo anterior mesmo realizando a troca de corpos. Quando o Kenjaku expande o seu domínio, ele usa o pináculo do Getou e a técnica da Kaori como acerto garantido, mantendo sua técnica fora do alcance do cooldown da sua expansão de domínio. E a gente pode fazer uma comparação com o Yuta, porque quando o Yuta ele expande o seu domínio, ele usa o pináculo barra barreira do Gojo. E o acerto garantido também é do ilimitado, também é da técnica do professor. O Yuta não possui uma terceira técnica para deixar a técnica do Kenjaku fora do alcance do cooldown, da sua expansão de domínio. Sem isso em seu auxílio, seria impossível o Yuta se livrar do cooldown da técnica amaldiçoada do Kenjaku. Ou seja, pelo Kenjaku ter mais técnicas amaldiçoadas, talvez esse seja o gap que ele consiga utilizar para se livrar do cooldown quando a expansão de domínio acontece. Ele faz meio que um embaralhar ali no mundo da feitiçaria, no mundo Jujutsu, e quando acontece o cooldown, ele se livra de perder o controle do corpo que ele está utilizando. Isso também seria um contexto bem interessante para a gente observar o controle aprimoroso que o Kenjaku tem sobre o corpo. O que nos daria um puta problema é a questão de como o Kenjaku mantém as técnicas dos corpos quando ele parte para um novo corpo. Mas talvez tenhamos uma resposta para isso. Vendo a forma como Itadori teve as técnicas do Sukuna gravadas em sua alma, mesmo com o Sukuna saindo do seu corpo, o Yuji pôde usar o santuário. Então, em Jujutsu Kaisen, nós tivemos ali uma confirmação através do Itadori de que, mesmo o Sukuna não estando mais em seu corpo, como o Sukuna utilizou a técnica amaldiçoada dele no corpo do Itadori, ele gravou a sua técnica na alma do Yuji. Então a mesma coisa poderia acontecer através ali do Kenjaku. Quando o Kenjaku ele entra em um novo corpo, sua alma vai junto com ele. E a técnica do novo hospedeiro é gravado em sua alma. Acho que seria até mesmo ali uma forma poética e interessante do Itadori ter herdado algo assim do Kenjaku. Porque até então o Itadori não teve ali um certo tipo de parte herdada, um poder herdado, um conceito herdado daquilo que formou-se a sua mãe. Mas o ponto principal é que através disso o Itadori teria herdado essa capacidade também de gravar as técnicas na sua alma. Da mesma forma como o Kenjaku fazia isso, mas de um jeito muito mais preciso.
Ou seja, o Kenjaku consegue manter as técnicas ativas em seus novos corpos depois de usá-las por um bom tempo. Com isso, ele teria um estoque das técnicas gravadas em sua alma, mas possui uma limitação. Por isso não pode carregar todas as técnicas que queira, mesmo elas tendo ali as suas gravações em sua alma. Então temos a quarta técnica do Kenjaku, a técnica de manipulação de sangue. Como já trouxe aqui no canal, o ponto mais apelão, talvez, sobre essa técnica, sobre a manipulação de sangue, é que talvez ela não deixe o feiticeiro ter um cooldown depois da sua expansão de domínio. Depois de um domínio ali realizado, essa técnica pode fazer com que o feiticeiro não precise ter um cooldown para realizar ali os seus poderes. Kenjaku provavelmente deve ter a mesma capacidade do Chozo e do Itadori de criar sangue através de sua energia amaldiçoada. Com esse poder, o Kenjaku poderia manter o controle sobre o seu corpo, mesmo com suas demais técnicas tomando ali um cooldown. O grande problema é a narrativa em cima disso. O Kenjaku só teve acesso aos poderes do clã Kamo há 150 anos. Por todo esse tempo, teria ficado sem poder controlar o seu corpo depois de uma expansão de domínio? Acho meio estranho esse ponto, na minha cabeça não faz muito sentido. Para mim, o que faz mais sentido para que o Kenjaku consiga utilizar a sua habilidade, a sua técnica como bem quiser, é que depois de ter expandido o seu domínio, ele pode ter criado ali um certo tipo de aspecto através de um pináculo de um feiticeiro e o acerto garantido de outro feiticeiro. O Kenjaku precisa de pelo menos 2 técnicas a mais para tirar o cooldown da sua técnica amaldiçoada original, para fazer com que isso não seja pego, para que seu poder original não seja pego através da expansão de domínio. E ele pode também usar através disso as técnicas que ele obteve de outros corpos com a gravação em sua alma. Com as técnicas sendo gravadas em sua alma, o Kenjaku pôde permanecer utilizando-as quando acabou mudando de corpo. Então, isso para mim marcaria uma estratégia perfeita para que o personagem conseguisse manter-se adiante, utilizando os seus poderes. Tem algumas coisas que ainda me incomodam nessa teoria, e ainda tem muitas brechas, porque Gege Akutami faz de tudo para deixar em oculto essa técnica do Kenjaku. Então, nós podemos ver que é uma técnica extremamente complexa para o feiticeiro mais inteligente de Jujutsu Kaisen. Não sei se o Gege vai explicar o total funcionamento desse poder. Como eu falei para vocês, é a habilidade que ele tá guardando as 7 chaves. Nós não sabemos o porquê que ele ainda não explicou este poder. Talvez ele vai explicar agora, já que o Yuta caiu que nem um saco de batata. O Yuta caiu que nem um saco de batata. Mas sabemos que o Kenjaku teve essa capacidade crucial de construir uma habilidade apelona demais.